Bom dia, Bom dia, tudo bom? cara de pia. Vamos a mais uma oração da manhã, conforme o Pai nos instruiu. Então, nós estamos lendo o livro de Jó já há alguns dias, né? E dando sequência, ele pediu para ler do início ao fim e nos revelou algumas coisas, dentre elas que o que nós estaríamos lendo, dissertando a parte histórica, sempre teria alguma similaridade com acontecimentos atuais. Por isso que ele pediu para ler o livro de Jó, onde Jó tinha tudo, perdeu tudo, passou por um monte de perrengue, mas no final Deus honrou porque era uma prova. E como toda a prova, é sempre bom você se preparar por essas e outras que nós estamos aprendendo junto com vocês, né? Os ensinamentos da palavra. Então vamos lá? Continuar do capítulo 22, né? Que fala assim: Então Elifaz, um dos amigos do Jó, o temanita, respondeu pela terceira vez: Você pensa que alguém pode ser útil a Deus com sua sabedoria? Por mais sábio que você possa ser, só será capaz de ajudar a si mesmo. Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse um homem justo? Que lucro ele teria se os seus caminhos fossem imperfeitos? Ou será que você pensa que ele lhe dá esse castigo justamente porque você o respeita e lhe obedece? De forma alguma. Você está sendo castigado porque é um pecador rebelde. Seus pecados são muitos e muito grandes. Por certo, você exigiu que seus amigos deixassem até as roupas como garantia antes de lhe emprestar um pouco de dinheiro. E gente pobre que quase já não tem com o que se vestir. Meu Deus do céu, olha só o que ele está supondo que o Jó fez. É a visão distorcida, né? Acuse-os de quem você é, né? Você negou um pouco de água a um viajante cansado, ou quem sabe você não quis dar um pedaço de pão a uma pessoa faminta. Aos fortes pertencia a terra e só o homem favorecido habita nela. Você deve ter negado ajuda às viúvas pobres e mandado espancar crianças sem família que vinham pedir auxílio à porta da sua casa. É por isso que você está cercado de armadilhas e o perigo repentino apavora você. Por isso seu caminho é escuro e as águas o cobrem. Deus vive lá nas alturas dos céus e de lá ele observa as estrelas, embora elas estejam bem distantes. Sim, eu sei o que você pensa. É por isso que Deus me castigou assim. Ele está tão longe, encoberto por grossas nuvens, que não pode julgar a minha vida corretamente. Ele não é capaz de ver o que acontece comigo porque está longe demais, coberto por nuvens espessas percorrendo o céu afora. É incrível como às vezes a gente mede as pessoas pela nossa régua, né? Você acha que seria melhor fazer o que os perversos fazem? Eu lhe mostrarei a vida dos perversos e o seu triste fim. Os perversos sempre morrem antes da hora. Seus alicerces foram arrastados por uma inundação. Isso porque disseram a Deus: não se intrometa em nossa vida. O que o Todo-Poderoso poderá fazer por nós? Não precisamos da ajuda dele. Nossa, eu já escutei essa frase de alguns. De fato, os perversos fazem isso. Mas Jó não era um perverso. Não, né? Mas é aquilo, né? É mais fácil você acusar o outro, né? Contudo, eles se esqueceram de que Deus encheu seus cofres de riquezas. Por isso ficou longe dos conselhos dos ímpios. Os justos veem o castigo dos perversos e se alegram.
Os inocentes zombam deles, dizendo: vejam, nossos inimigos foram destruídos, todo o poder deles foi destruído pelo fogo. Pare de discutir com Deus, faça as pazes com Ele, e a tranquilidade e a alegria voltarão outra vez. Aprenda a instrução que vem da boca dele e põe em seu coração as palavras dele. Se você se arrepender e voltar para o Todo-Poderoso, ele devolverá tudo que você perdeu. Se afastar da sua tenda a injustiça. Se o ouro não tiver mais valor para você, se for como o pó ou as pedrinhas do ribeirão, então o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata seleta, e você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. Suas orações serão respondidas e você cumprirá com alegria as promessas que fez a ele. Todos os seus planos darão certo e os seus caminhos serão cheios de luz. Quando os seus caminhos tiverem de passar por um vale, você dirá para cima e transformará o vale em caminho plano, porque ele salva o homem abatido. Sim, até mesmo um homem culpado será salvo, graças à pureza que há em seu coração. E essa foi a resposta de Jó. Gente, Jó ainda tinha força para responder. Eu já tinha dado uma voadora. Ultimamente, por muito menos, a gente está sendo orientado a quem cuida desse tipo sou eu, vocês não se intrometam e se afastem. E é o que a gente está obedecendo. É verdade. Simplesmente se afastar. Eu só me comporto com paciência porque eu tô tentando ser obediente. Porque por mim, né? Porque difícil, né? Esse rostinho de bondade aqui é só fachada. Então, Jó respondeu: ainda desta vez a minha queixa é de um homem amargurado com Deus, pois a mão dele é pesada, apesar do meu gemido. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo, então poderia ir à sua habitação. Eu lhe apresentaria minha causa, daria todas as explicações necessárias e entenderia as razões para ele me castigar dessa maneira. Vocês acham que Deus usaria o seu grande poder para me destruir? Não. Ele me ouviria com atenção, né? Sendo justo e sincero, o homem poderia discutir a sua causa. Eu seria perdoado de uma vez por todas por aquele que me julga. Mas onde encontrar Deus? Se vou para o Oriente, lá ele não está. Se eu vou para o Ocidente, lá ele também não está. Quando procuro no Norte, não o enxergo. Quando vou para o Sul, eu não o encontro. Oh, dó. Ele, no entanto, sabe de tudo o que me acontece, e quando me examinar, verá que sou inocente, puro como ouro. Andei cuidadosamente pelo caminho de Deus, sem me desviar os seus passos. Nunca me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu alimento. Isso que me aconteceu é parte do plano de Deus e ninguém pode fazer Deus mudar de ideia. Tudo que quer, Ele faz. Deus vai fazer comigo tudo o que planejou, inclusive coisas que ainda estão por vir. Não é à toa que eu me apavoro diante dele e quando penso nisso perco a coragem. Deus fez desmaiar o meu coração. O Todo-Poderoso causou-me pavor. Contudo, não fui silenciado pelos dias escuros, nem pela escuridão que cobre o meu rosto. Porque o Todo-Poderoso não faz julgamentos com data marcada, que dá uma angústia, né? Tipo, eu não sei quando esse negócio vai se resolver. O tempo dele é dele. Nós, os justos, gostaríamos de vê-lo usar a sua justiça, mas esperamos em vão. Homem... Não é em vão, Jó, mas a gente espera mesmo. E tudo que você busca fora, a resposta está dentro. Então não adianta você procurar Deus em lugar nenhum que não seja dentro de você. Há homens que mudam os marcos das divisas e apacentam rebanhos que foram roubados.
isso que você falou agora, Ralph, quando eu não conhecia a Deus e alguém me falava isso, eu falava, ai meu, clichê, Deus tá dentro de mim, né? Mas hoje é totalmente diferente. E assim, a única pessoa que vai ver a sua cara de vergonha é o pai. Fecha a porta e ora, ajoelha, faz aquilo que você tem vergonha de fazer, porque eu tinha vergonha de ir na igreja e me ajoelhar, porque tinha um monte de gente olhando. E hoje eu vou e faço o que ele pede ou manda e ponto, independente do que os outros vão dizer, falar ou achar. Porque preenche, né? Não, porque quando eu vou e faço o que ele pede, mesmo os outros olhando, cada um tem o seu julgamento, eu estou honrando o meu Pai maior. E quando ele vem com uma mensagem depois do que foi feito e diz, você realizou bem a tarefa, né? Vamos para o próximo passo. Cara, é como se eu tivesse terminado um jogo de videogame muito difícil e tava indo para a próxima fase, sabe? Então... É igual ganhar uma São Silvestre, velho. Aumenta aí um pouquinho. Não, cada um na sua... né? Eu gostava muito de jogar jogo de corrida de carrinho. E muitas vezes você não consegue fazer o que você faz num carro de verdade num jogo. Tá? Tem diferenças, inclusive pelo fato da minha visão também. Então, o que eu vejo na tela é diferente da realidade aqui, né? Então, distância e tal. Então, eu estou comparando com uma coisa que, para mim, era difícil. Uma São Silvestre até faria, era só me preparar. Agora, um joguinho é a minha necessidade, é a minha dificuldade física. Entendi. Né? Então, cada um tem a sua. E Deus fala com a gente de formas diferentes para a gente entender do jeito que a gente entende, que cada um entende. Né? E então há homens que mudam os marcos das divisas e apacentam rebanhos que foram roubados. Até mesmo levam o jumento do órfão e tomam o boi da viúva. Os necessitados são jogados de um lado para o outro, os pobres não têm um lugar onde se proteger. Os pobres têm de lutar para conseguir um pouquinho de comida para eles e seus filhos, com os jumentos selvagens no deserto. São obrigados a comer raízes que crescem nos pastos e têm de catar os restos das plantações dos ricos. Sem dinheiro, são obrigados a passar a noite nus, não têm com que cobrir-se no frio. Ficam molhados até os ossos com as tempestades nas montanhas. São obrigados a viver em cavernas. A criança de colo é arrancada dos braços da mãe. O recém-nascido do pobre é tomado como garantia para pagar a dívida. Gente, que horror. Por isso, os pobres andam nus, carregando os feixes de trigo, mas ainda continuam com fome. Os pobres são obrigados a espremer as azeitonas para conseguir... Vem só um pouquinho mais pra cá, que às vezes eu acho que o pessoal tem dificuldade para escutar porque tá longe. Então, os pobres são obrigados a espremer as azeitonas para conseguir azeite e as uvas para fazer vinho, e no entanto continuam com sede. Nas cidades sobem os gemidos daqueles que estão para morrer, e a alma dos feridos clama por socorro. Mas para Deus, esse estado de coisas parece perfeitamente normal. Há os que se revoltam contra a luz, não conhecem os caminhos da lei e não andam nos caminhos de Deus. Os bandidos agem durante todo o dia. Durante a manhã matam os pobres e os necessitados e de noite praticam assaltos e roubos. Quando chega a noite, o adúltero se disfarça para que ninguém o veja. Os bandidos invadem casas no escuro, mas de dia se escondem, não querem saber da luz. Eles detestam a luz do dia, mas a escuridão da noite não os deixa apavorados. O homem mau, um pouquinho assim. O homem mau
é arrastado pela enchente, as suas terras são amaldiçoadas e perderão as plantações de uvas. A morte destruirá os pecadores como a terra seca, e o calor consome a neve derretida. Até as próprias mães se esquecerão deles. Os vermes terão prazer em devorar a carne deles. Eles serão derrubados como árvores, e ninguém se lembrará deles. Devoram a estéril e sem filhos, e maltratam as viúvas necessitadas. Mas Deus, no seu poder, os arranca. Embora firmemente estabelecidos, ele acaba com a vida dos perversos. Eles se acham em segurança e por isso continuam a sua vida. Ele vigia a vida dos perversos enquanto seus planos malvados, e por um breve tempo os perversos crescem e se tornam poderosos, mas depois se vão. Eles serão arrancados desta vida como todos os homens, como se fossem espigas no dia da colheita. Vejam se não é exatamente isso que acontece. Vocês não são capazes de me desmentir e provar que eu estou errado. Vamos seguir. Então Bildade, outro amigo de Jó, o Suíta, respondeu: Fique sabendo que o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele é poderoso e controla os céus. Seria possível contar os seus exércitos? Ele faz a sua luz brilhar sobre todos os homens. Como é que você pensa que o homem pode ser justo diante de Deus? Pode um simples mortal deixar de ser culpado? Para Deus, nem a lua tem brilho e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos será o homem aos olhos de Deus, ele não passa de larva. O filho do homem não passa de um verme. E o Jó respondeu: Mas que grande ajuda você me dá! Quando estou fraco e desanimado da vida, que socorro você prestou ao braço que não tinha vigor? Que fabuloso conselheiro você é e que grande sabedoria você revelou! Como foi que chegou a conclusões tão brilhantes? Quem o ajudou a descobrir essas grandes verdades? No reino dos mortos, os homens tremem de medo debaixo da água, com os seus moradores. A morte está nua perante Deus, e nada encobre a destruição. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, e faz a terra flutuar sobre o nada. Conserva... Como é que eles sabiam isso, né? É porque Deus conta, gente. A morte está nua perante Deus, e nada encobre a destruição. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, e faz a terra flutuar sobre o nada. Conserva a chuva em grossas nuvens, que não se rompem com o peso da água. Com as suas nuvens ele esconde a face da lua cheia. Ele colocou um limite para os oceanos, uma divisão entre a luz e as trevas para o dia e a noite. Quando Deus fica irado, até as colunas do céu estremecem e ficam perplexas. Com o seu poder ele agita o mar, com a sua sabedoria ele derrota o monstro dos mares. Com um simples sopro, ele transforma uma tempestade em céu azul. Com a sua mão, matou a serpente arisca. Isso é apenas uma amostra do poder de Deus. Um simples sinal quando ele mostrar toda a sua gloriosa força. Quem será capaz de sobreviver? E Jó continuou seu discurso. Tão certo como o fato de existir um Deus todo-poderoso, o mesmo que me castigou sem julgamento e encheu de tristeza minha alma, enquanto eu tiver vida em mim e tiver o fôlego de Deus em minhas narinas, meus lábios não terão lugar para injustiça, nem para mentira. Nunca darei razão a vocês e continuarei afirmando que sou inocente até a minha morte. E olha que louco, eu já tinha lido o livro de Jó várias vezes. Mas uma coisa é ler
E eu já cheguei a uma época que estava com a visão tão turva que eu achava que os amigos de Jó estavam certos de ficar falando as verdades para eles, judiando deles. Eu nem percebia que era uma judiação, né? E hoje não. Deus tem me dado discernimento de identificar quando alguém está sendo malvado comigo, né? E eu não tinha essas noções, não. E hoje, lendo, eu falo, nossa, muitas pessoas, às vezes, falam até coisas que são verdadeiras, né? Se fazem de nossos amigos, mas não estão ajudando nada, né? E eu louvo a Deus por me ajudar nisso hoje, sabe? Me deixar enxergar. Porque tem, como a gente já falou várias vezes em outras lives e tal, tem muitos que usam a palavra, distorcem o sentido e parece que é verdade, né? Mas estão usando ou para acusar o outro e se defender, ou para levar vantagem própria e dizer, não, eu sou certo. Quando Deus já disse, se a gente for tentar estudar cada vontade, cada cabeça que existe na Terra, você vai ficar a sua vida inteira tentando entender cada um e não vai chegar a uma conclusão, porque só existe uma verdade. As outras todas são distorcidas. Porque cada um de nós só tem a visão de uma parte do todo, né? E é muito limitada, né? E nós não estamos em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E agora Deus sim. Bom, então ele continua aqui, nunca abrirei mão da minha justiça, a minha consciência está perfeitamente limpa e sempre esteve por toda a minha vida. E se vocês insistirem em me acusar, fiquem sabendo que isso não passa de pura maldade. Quem me acusa de ser um rebelde não passa de um perverso pecador. Que esperança tem o pecador quando chega a hora da morte, a hora em que Deus tira sua vida? Por acaso Deus atenderá aos pedidos de ajuda que o perverso fizer na hora de sofrimento? Terá ele prazer no Todo-Poderoso? Dará a Deus um lugar em sua vida? Eu vou lhes ensinar sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês as realidades do Todo-Poderoso. Vocês já conhecem essas realidades, mas apesar disso, continuo falando tolices. Eis o que Deus preparou como castigo para o perverso, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Se os perversos tiverem grandes famílias, seus filhos morrerão na guerra ou de fome. Quem escapar da guerra e da fome morrerá de peste, e ninguém chorará a morte dos filhos do perverso, nem mesmo suas esposas. O perverso pode juntar prata como pó e encher vários armários com as melhores roupas. Mas quem vai gastar o ouro e usar as roupas são os justos. A casa que o perverso construir será fraca, como um casulo de uma traça, como uma palhoça, qualquer construída às pressas pela sentinela. Quando vai dormir, ele é rico e poderoso. Quando acorda, descobre que toda a sua fortuna desapareceu. Como uma inundação, o medo toma conta da sua alma. À noite ele é levado embora pela tempestade. O vento forte vindo do leste leva o perverso embora para sempre, para a eternidade. Deus manda esse castigo sobre os perversos, e nenhum deles pode escapar, mesmo que ele tente fugir a todo custo. Ele corre e o vento assobia e o apavora com seu poder destruidor. O homem descobriu valiosas minas de prata e de ouro, que depois são purificadas com fogo. Também descobriu como tirar do fundo da terra o ferro. Descobriu que poderia conseguir cobre jogando certas pedras no fogo. Aprendeu a iluminar as minas e a cavar bem fundo para descobrir pedras preciosas escondidas na escuridão da terra.
Longe das cidades, os homens cavam grandes buracos e descem às profundezas da terra, escondidos e esquecidos de todas as outras pessoas. Enquanto na superfície, uns conseguem pão plantando sementes, outros ficam ricos cavando subsolo à luz das tochas. E ninguém tá vendo, né? Uhum. É muito louco isso. Deus tem um plano para cada um de nós e muitas vezes, mesmo você não sendo um perverso, você perde tudo, como Jó perdeu. E quem tá de fora julga sem saber o que está acontecendo, sem saber o que Deus está construindo, né? Não só julga como vai, joga pedra, fica falando besteira, né? Tira suas conclusões. Até aí, mas não incomoda a pessoa então, né? Tipo, guarda pra você. E eu já vi muito disso acontecer. Muito, muito. Continuamos vendo. Uhum. Entre pedras sem valor, o homem encontra safiras e ouro em pó, misturado com a poeira comum. Esses tesouros nunca foram vistos pela águia, nem pelo olhar agudo do falcão. Nas minas profundas, nenhuma fera selvagem jamais pisou, e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam montes enormes com pás e picaretas, e acabam virando as montanhas pelo avesso. Em plena rocha, o homem abre valas e descobre preciosos tesouros. Impede que a água da chuva entre nas minas e de lá tesouros escondidos há muito tempo. Apesar de tudo isso, onde o homem poderá encontrar sabedoria? Onde habita a verdadeira compreensão? O homem não percebe o valor da sabedoria, por isso é impossível encontrar um homem verdadeiramente sábio. As profundezas dos oceanos dizem, a sabedoria não está aqui. As ondas do mar dizem, conosco ela também não está. Ninguém pode comprar a sabedoria, nem mesmo com o ouro mais fino, nem se pode pesar o seu preço em prata. O famoso ouro de Ofir não serve para comprar sabedoria. Ela é mais preciosa que pedras de ônix e safira. O ouro, o cristal e as mais belas joias não podem ser comparados à sabedoria. Quem tem sabedoria não dá importância ao coral, ao cristal ou mesmo aos rubis. O topázio da Etiópia, pedra tão preciosa, não se compara com a sabedoria. O ouro mais puro também não se compara a ela. Onde está a sabedoria, afinal? Onde habita o entendimento? Em Deus, gente. Só Ele. E quem anda com Ele não tá nem aí se tá vestindo roupa de saco ou uma roupa de rei, entendeu? Tanto faz. Essas coisas não podem ser descobertas pelos homens. Mesmo os olhos agudos das aves dos céus não conseguiriam descobrir onde está a sabedoria. A destruição e o reino dos mortos, não, no entanto, dizem. Aqui, quando ele fala a destruição em hebraico, que chama Abaddon, também traduzido por morte, tá? A morte, né, e o reino dos mortos, no entanto, dizem. Já ouvimos falar da sabedoria e do grande valor que ela tem. Deus é o que conhece a sabedoria. Ele sabe onde encontrar a verdadeira compreensão da vida. Pois seus olhos veem até os confins da terra e veem tudo que há debaixo dos céus, que a gente acabou de falar. Uhum. Quando ele calculou a força dos ventos e marcou limites para os mares, quando fez leis para controlar a chuva e traçou o caminho dos relâmpagos, ele possuía a sabedoria e nos deixou boas provas disso. Ele estabeleceu a sabedoria e sabe tudo sobre ela. E este é o conselho que ele dá a todos os homens. O temor do Senhor é a sabedoria. O homem que se afasta do mal tem boa compreensão do sentido da vida. O contexto é longo, né? Ainda tem continuação, mas acho que era bom deixar para amanhã. Nessa passagem aqui, o Jó vai longe, assim. E assim, nós temos
que prestar muita atenção em tudo o que acontece. E cada tempo que passa, a coisa parece que aumenta, parece não, é verdade, ela aumenta de proporção de tal forma que muitos que não se atentam com essas mudanças, quando percebem, já estão tão distantes de tudo que precisa ser feito, que estão fora da realidade. E aí quando chega alguém e começa a falar algumas coisas que são simples, né? Porque Deus é simples, Jesus sempre foi simples, não precisava de muita coisa, era só fazer o bem. Existe o bem e o mal, faça o bem, ponto, né? E tudo lhe será dado. E a gente busca por recursos e sabedoria própria, quando toda a sabedoria está em Deus. Se a gente honra o que Deus já nos deu, mantém com cuidado tudo aquilo que nos foi dado e tenta aprender, principalmente com os erros, que todos nós vamos continuar errando. A gente está aqui, como sempre falo, nós estamos aprendendo, como todo mundo. E cada hora, cada leitura que nós fazemos é mais um aprendizado. Eu tô aqui que nem a caixa registradora, caindo um monte de ficha aqui. Que muita coisa que você já fez inúmeras vezes automaticamente, se você prestar atenção, você vai olhar e falar: como é que eu consegui fazer tantas vezes uma coisa sem prestar atenção errada? E tentar achar que eu estou percebendo alguma coisa quando eu estou sendo manipulado por alguém que distorceu a verdade. Ou colocou o joio e o trigo tudo num pacote só e fala que é para comer aquilo lá, que faz bem. Você vai passar mal, né? Então separe, sim, o joio do trigo, assim como Jesus ensinou. E não dê pérolas aos porcos. Não fique batendo de frente ou discutindo com quem não quer te escutar, só quer te convencer. Enfim, é isso. Então é isso, gente. Às vezes tem gente que estudou tanto, né? É tão reconhecido e o seu ego está tão inflado que não lhe cabe mais um espacinho dentro para empatia e sabedoria, né? E a gente tem que se esvaziar para Deus trazer a sabedoria verdadeira e não aquela que a gente acha que... Ser humilde não é ser pobre. Eu tenho que ser pobre para ser humilde. Não. Humilde de espírito, né? É ter empatia com o outro, é saber quem realmente está precisando de ajuda ou quem está com algum outro tipo de problema e precisa de outro tipo de ajuda. Mas toda ajuda vem de Deus. Então, o que a gente sempre orienta, que foi o que nós usamos para nós, e o que o Pai falou: agora que vocês já passaram por uma fase, continuem o seu tratamento e aprendizado, mas multipliquem, repliquem, ou seja, deem frutos, né? E é o que a gente está tentando trazer para o Pai, mais frutos, com essas sementinhas que a gente está plantando em todos, tá bom? Então, é a mensagem de hoje, foi um pouquinho longa, mas eu acho que dentro de todo o contexto que a gente está vivendo, o Pai falou segue, segue, segue até um determinado momento e deixamos a sequência para amanhã, sexta-feira, tá bom? Fiquem com Deus, né? Até mais.